Fala, rapaziada, mais um episódio aqui do Tumba do Farol. Cara, depois de uma introdução bem deprê, percebi que tava falando meio triste naquela introdução. Eu queria trazer aqui uma espécie de reação, análise de um vídeo, num dos primeiros vídeos que eu assisti acerca desse assunto que a gente fala aqui, né? Que é o êxodo do povo israelita, não? Na Bíblia. E eu decidi trazer um vídeo que a gente vai reagir só em áudio, não é só o áudio dele, porque isso aqui é um podcast, afinal de contas. Eu não tenho intenção de gravar vídeos. Eu acho que no futuro próximo, se eu quiser expor as minhas ideias melhor, de uma maneira mais explicada, provavelmente isso vai ter que ser através de um vídeo. Só desligar as notificações aqui. E pronto, está desligado. Cara, esse foi um dos primeiros vídeos que eu vi a respeito do assunto, né, por um arqueólogo extremamente respeitado no mundo, no meio cristão, até talvez pelos judeus, não sei, que é o Rodrigo Silva, né? Ele é pastor da Igreja Adventista e ele também é, se eu não me engano, coordenador de um museu em São Paulo. Cara, e esse foi um dos primeiros vídeos, né? Um corte do Flow. E depois que eu comecei a estudar mais a sério, eu percebi o quão irresponsável esse cara é. Lógico que esse tipo de coisa não vai... Sei lá, a gente não tá falando aqui de negacionismo científico, nem nada do tipo. Mas é de uma irresponsabilidade, de certa forma, sabe? Porque o cara espalha desinformação. E pronto, vamos pro vídeo. E a gente vai falando aqui. Arqueológicas de que o povo de Israel foi liberto do Egito realmente encontraram o lugar no meio do mar? Ah, foi bom ele ter perguntado isso aí. Tem um falso arqueólogo, eu vou até gravar um vídeo, porque agora de novo os vídeos desse cara aparecerem, um tal de Ron Wyatt. Que ele fala que encontrou roda do carro de Faraó debaixo do Mar Vermelho, encontrou a Arca da Aliança lá em Jerusalém, é tudo mentira. Sabe, e toda vez que eu dou palestra, o pessoal pergunta sobre isso, encontrou a Arca de Noé também lá na Turquia, e tudo falso. Tudo falso. E o cara tinha umas paranoias meio doidas, que Deus falou com ele quando ia revelar a Arca e tudo e tal. E agora alguém me mandou que ele fez de novo um vídeo. Ele já morreu. Ele era um anestesista de Nashville, Tennessee. E fizeram um vídeo agora bem feitinho e tudo e tal, e já tá com mais de 1 milhão de visualizações. Então, sobre o que esse vídeo é? Esse é sobre a achado da Arca de Moisés, a Arca da Aliança. Mas é tudo falso. Entendi. Você entendeu? Não tem nenhum arqueólogo com diploma mesmo que endosse o cara. Entendi. Não tem um. Bom, então, isso aí tudo é... Só um adendo aqui ao Ron Wyatt. Existem muitos cristãos que acreditam nas coisas que esse cara faz. Ele se denomina um arqueólogo semi-profissional, algo do gênero. E ele tem uns vídeos de uns corais embaixo da água que parecem a roda de uma carroça. Se vocês pesquisarem Ron, R-O-N, Wyatt, que é W-Y-A-T-T, vocês vão encontrar vários vídeos dele, vários filmes antigos. E tem lá uma roda de uma suposta carroça, não é? Mas nem faz sentido aquilo ser uma carroça, porque as carroças do tempo do Império Egípcio nem eram daquele jeito, não. Seria uma anacronia, de certa forma. Esquece esse negócio de roda de carro. Eu tive no Eiba, no lugar lá. Eu sei que é tudo falso, os lugares que ele fala. Lá em Nueiba tem uma coluna levantada lá que ele fala que foi Salomão que ergueu para marcar o lugar da travessia. Aquela coluna é romana, gente. Não tem nada a ver. Então o cara é todo furado. Entendi. Todo furado. Mas quais são os indícios de que Israel saiu do Egito? Em primeiro lugar, lembra aquilo que eu falei. A história passada é uma história fragmentária. Eu até dei um exemplo aqui. Como se fosse um
um quebra-cabeças de 10 mil peças. Faltando um monte, faltando a maioria. Então, assim, não é só história, arqueologia bíblica, não. Isso vale para a arqueologia da Grécia, a arqueologia de Roma. A biblioteca de Roma se incendiou nos anos 60, não 1960, na época de Nero. Depois você teve também a queda da Biblioteca de Alexandria, em 691. Depois você teve em 453 o incêndio da Biblioteca de Constantinopla. Muita coisa se perdeu. Então a gente tem um monte de fragmento que a gente completa com coisas que fazem sentido. Fazem sentido. E bingo, é isso aí, Igor. Então algumas coisas que fazem sentido. Em primeiro lugar, eu desloco o êxodo da época de Ramsés e coloco na época de Tutmosis, na 18ª dinastia. Eu sei que o desenho da Disney, aliás, foi até uma crítica que eu fiz na Record lá, e eles aceitaram que na novela Os 10 Mandamentos o faraó era o Ramsés. Eu falei, tá errado. Cronologicamente falando, o faraó tem que ser alguém da 18ª dinastia. Então é lá que eu tenho que buscar as evidências do êxodo. E quando eu vou na 18ª dinastia, eu encontro um monte de coisa. Em primeiro lugar, você tem uma rainha, filha do... Ora bem, antes dele começar a falar isso, pessoal, isso é um grande debate, né? E é justamente o que, como eu falei pra vocês no episódio anterior, foi o que me levou ao ceticismo com relação à Bíblia, né? Definir quem foi o faraó no tempo do Êxodo. E, cara, esse deslocamento que ele faz, eu acho que ele até explica isso mais pra frente, é por conta do trecho em 1 Juízes, se não me engano, capítulo 6. 1 Juízes não, capítulo de Juízes, no qual é dito, desculpa pessoal, mais uma vez, é 1 Reis 6, e também no livro de Juízes é dito isso. É dito que o êxodo aconteceu 480 anos antes da construção do Templo de Salomão, que teria sido construído supostamente ali em algo em torno de 960 a.C. Então, se você fizer as contas, vai dar lá pelo ano de 1400 e tal. Ou seja, seria aí aproximadamente no período do rei Tutmosis, se não me engano, terceiro. Então, qual que é o problema dessa afirmação, desse deslocamento? O problema é que a Bíblia afirma, no primeiro capítulo de Êxodo, que o povo de Israel, o povo judeu, participou na construção de 2 cidades, sendo elas Pitom e Pi-Ramsés, que é uma cidade que arqueologicamente pode se verificar que foi construída durante o período do rei Ramsés. É justamente por isso que faz tanto sentido a construção, ou melhor, a atribuição do título do faraó o faraó do Êxodo ao Ramsés. Mas pronto, vamos continuar ouvindo a argumentação dele, porque pronto, é uma óbvia contradição, não é? Da Bíblia, e que pode ser verificada através da arqueologia. Faraó chamada Hatshepsut. E nessa época que ela estava ali, o pai dela era tudo. Vou voltar um pouquinho para ficar um raciocínio melhor. Contra um monte de coisa. Em primeiro lugar, você tem uma rainha, filha do faraó chamada Hatshepsut. E nessa época que ela estava ali, o pai dela era Tutmosis II. Tá bom? Tutmosis II. Eles tinham muitos escravos asiáticos, porque os egípcios tinham expulsado do país os Ixos, que eram semitas, e os outros semitas que ficaram, eles escravizaram. Então nós temos muitas coisas da parede lá, deles punindo os egípcios, os egípcios não, os asiáticos, que podem ser os hebreus. E a Hatshepsut, quando ela queria ter um filho dela no poder, no trono, mas ela nunca teve. Pessoal, essa é a narrativa da Bíblia. Ou melhor, uma narrativa de acordo com a perspectiva da Bíblia. Naquele período, todo mundo era da mesma região e todo mundo era do Império Egípcio. O egípcio, ele não tem as dinastias etnicamente correlacionadas 100%. Então, muita gente governou o Egito, mas eles não eram
egípcios puros, digamos assim. Então esses Ixos que ele falou, inclusive a tradução de reis pastores, para esse termo, foi uma invasão que aconteceu durante o Egito, e depois existe sim essa expulsão dos Ixos, mas isso a gente está falando ali do século XVI a.C. Hatshepsut, ela vai aparecer ali pelo século XIV. Mas pronto, vamos continuar aqui com a argumentação do Rodrigo. Então tudo indica que ela adotou uma criança. E a Hatshepsut, ela até se proclamou faraó para não deixar que o filho do marido com a amante assumisse o poder. Quando esse filho do marido assume o poder, que para mim é o Tutmosis III e é o faraó do Êxodo, ele assume, a primeira coisa que ele faz é escravizar os asiáticos. Você tem... Vamos lá, pessoal. O rei Tutmosis, ele não tinha uma amante. A monogamia no Egito, ela era assim endossada. As pessoas praticavam monogamia, mas o rei ele não era necessariamente monogâmico. Além disso, era comum na realeza casamento entre irmãos. Você tinha que casar com alguém da sua própria família. Então o Tutmosis casa com a Hatshepsut, que era a irmã dele. Eles, se eu não me engano, eles têm sim uma filha. Mas realmente isso acontece, pessoal. A Hatshepsut, na verdade, ela não se autoproclama faraó. Ou melhor, ela faz isso sim, mas não é do jeito que o Rodrigo está falando. Tutmosis II morre. Tutmosis III é declarado o faraó. No entanto, ele não tem capacidade de governar. Então, o que é feito? A Hatshepsut, ela se torna regente do reino. Ela se torna uma faraó temporária, digamos assim. Enquanto que o rei, ele vai estudar, vai se preparar para assumir o trono. Só que assim, pessoal, para você ser o faraó, você precisa ser obrigatoriamente de linhagem divina. Ou seja, todos os faraós são deuses ou semideuses. E na altura, a Hatshepsut queria continuar sendo faraó e ela subornou, inclusive, alguns templos para afirmar que ela tinha linhagem divina. Mas ele provavelmente vai contar a história, então vamos continuar. Redes lá mostrando assim, façam mais tijolos, igual a Bíblia apresenta e tudo mais. Aí, curioso, que quando você vai na tumba dele, você descobre algumas coisas curiosas. Daqui a pouco eu vou lembrar o ano que a tumba foi descoberta. Ela tem na parede o Amduat, que é a oração que o egípcio faz para as passagens da alma no mundo dos mortos, no barco solar, até Osíris e voltar. Na 12ª oração da Amduat, tem uma oração de Tutmosis assim, que aqueles que morreram com ele na grande inundação e não tiveram oportunidade de ser mumificados, que tenham o seu corpo preservado. Porque eles morreram na grande inundação por seguirem a sua carne. Estranho, né? Não tem inundação no Egito, não chove. Não chove, só chove lá em Alexandria, mas aqui embaixo não chove. Que inundação é essa? Pessoal, é um absurdo o que ele está falando. Tanto chove e inunda o rio Nilo que muitas estruturas elas eram construídas com base nisso, com base nesse fato. Um dos maiores construtos egípcios foi justamente a cidade de Pi-Ramsés. Se vocês pesquisarem como deveria ser a cidade de Pi-Ramsés, cara, é um absurdo. É tipo assim, uma maravilha arquitetônica, sério. É bizarro. Eu recomendo que vocês façam isso. Porque era uma cidade... Cara, isso é muito maluquice, velho. Quando tu para pra pensar nisso, há 1.400, 1.200 anos atrás, antes de Cristo, melhor dizendo, os caras aproveitavam a inundação para fazer vias de água, canais de água,
para transporte. Então eles já tinham tipo barcos lá dentro e fazer o transporte dentro da cidade com barcos, utilizando os canais. Isso é absurdo, cara. E você tem várias estruturas no norte do Egito, justamente onde supostamente o povo israelita teria vivido, várias estruturas que já eram contra, ou melhor, elas eram preparadas próprias para inundações. E o engraçado é que muitos argumentos dos cristãos é que você não consegue encontrar evidências suficientes da passagem dos israelitas no Egito, justamente devido às inundações e devido à umidade do solo, e que tais evidências teriam sido destruídas. Evidências de 400 anos de existência do povo de Israel no Egito. Mas pronto, vamos lá. Inundação que matou o exército de Faraó, e está registrado isso lá. Outra coisa curiosa é que quando descobriram Loré, que descobriu a tumba dele, quando abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmoses, porque ele morreu com 60 e poucos anos, e o sujeito que está ali tem 20 e poucos anos. Alguém foi colocado no sarcófago no lugar dele. Entendi. Dá a entender que a múmia dele morreu talvez naquela afogamento que tem ali. Uau, não pode ser o Êxodo? Aí você... Cara, isso aqui é um absurdo, sério. Isso aqui é maluquice, cara. Isso aqui é totalmente bizarro. Sério. Pessoal, a pessoa que encontrou o que é chamado de Vale dos Reis, que são túmulos, um túmulo de vários cadáveres, várias múmias, certamente encontrou a múmia do Tutmoses III. Por quê? Realmente, na tumba dele não estava o corpo do Tutmoses. Realmente era o corpo de outra pessoa. Mas o corpo dele estava no Vale dos Reis. O que aconteceu foi que, ao longo dos séculos, aquelas tumbas foram todas saqueadas. E as pessoas moviam os corpos de lugares. Tanto é que tem, 3 ou 4 corpos que são encontrados juntos, fora das tumbas. O corpo do Tutmoses foi encontrado. E vocês... Pronto, eu posso estar deixando na descrição desse podcast um link com as imagens dos corpos dessas pessoas. É lógico que você muitas vezes não fazer um rastreio genético desses cadáveres. No entanto, essa não é a única forma de analisar se uma múmia pertence a tal pessoa, ou seja, pode ser atribuída àquela pessoa. Você consegue também através de uma análise fenótipica, você consegue fazer através de radiografia, e fora que não era todo mundo que era mumificado daquela maneira, né? Tinha que ser uma pessoa muito importante, ou pelo menos muito rica. E, cara, pronto. É absurdo o que o Rodrigo fala aqui. Já tenho... isso é um conhecimento antigo. E eu não... É isso que eu não entendo, sabe? É por isso que eu falo que é uma responsabilidade esse cara falar isso. Lógico, como eu falei, isso aqui é inofensivo diante das coisas que a gente ouve no dia a dia. Mas mesmo assim, cara, é absurdo, total. Como é que o cara que se diz arqueólogo fala uma coisa dessa? E ainda fala, uou, não, isso aqui é sacanagem. Papiro de Pulver. O papiro de Pulver, esse livrinho meu Escavão da Verdade. Aí você tem o papiro de Pulver. O papiro de Pulver, esse livrinho meu Escavão da Verdade. Eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma tradução do papiro de Pulver. O papiro de Pulver, que hoje está na biblioteca de Leiden, na Holanda, ele traz uma coisa muito interessante que parecem ser as pragas do Egito. O papiro de Pulver, ele conta aqui, inclusive isso aqui é a parte do Tutmoses, do cara batendo os escravos que eu falei. E o papiro de Pulver, eu vou ler para vocês aqui, olha um pedacinho das pragas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou mostrar a foto aqui, eu vou citar o papiro de Pulver para vocês. Tá. Ele fala assim, Deus Horus, por que as tragédias se abateram sobre o Egito? Por que o Nilo virou sangue? Por que o Nilo virou sangue? Porque as trevas estão em todas as partes.
Por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Isso está no papiro. Está no papiro. Por que os filhos dos nobres estão morrendo de causa inesperada? E por que os escravos saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço? Tanto as pragas como o fato dos hebreus irem embora e levar o ouro dos... Tá tudo no Êxodo. Tô dando apenas 2 pinceladas aqui. Ah, faz sentido. Ele chegou como... Pessoal, mais um absurdo do Rodrigo Silva. Cara, o papiro ao qual ele se refere é um documento que realmente é datado daquela época ao qual ele se refere. No entanto, existem coisas diferentes, 2 coisas diferentes. Você tem o papiro de Pulver, ou Ipuur, e você tem o conto de Pulver. O conto, ele é muito anterior ao reinado de Tutmose. O conto ele é datado ali por volta do século XVIII a.C., enquanto que Tutmoses ele reina no século 13 ou 14, desculpa, e o Ramsés no 12º. Ou seja, a gente tem pelo menos aí uma diferença de 400 a 600 anos de qualquer hipótese muito forte de um êxodo do Egito. Como é que a gente sabe, pessoal, que esse conto ele não pode ser daquele período? Porque através da análise da crítica textual, você consegue facilmente ler que as coisas que acontecem naquele conto não são do período do Tutmoses e do Ramsés. Eles falam de invasões que aconteceram no Egito, que não tem nada a ver com o Êxodo, nem sequer com o reinado daquelas pessoas. Isso aí com 5 minutos de internet, de pesquisa na internet, você consegue descobrir. É uma coisa extremamente simples. E mais uma vez, é um absurdo, porque como é que esse cara fala isso, tá ligado? É tipo... é muita maluquice, na minha opinião, mas pronto. Avisar os caras, o cara ficaram putos, entraram em guerra, mataram todo mundo. Mas o papiro de Pulver não é Bíblia. Ele tá na Bíblia? Não, o papiro de Pulver não é Bíblia. Não é Bíblia? Não é Bíblia, é um documento egípcio. Pode crer. E você tá entendendo? Então eu tô pegando a história da Bíblia contada por um documento fora da Bíblia. Os painéis ali de Tutmoses III, até o nome de Moisés faz sentido nisso, porque na 18ª dinastia, eles tinham muito costume de pegar a palavra Mes ou Mose, em egípcio, significa nascido de. E eles acoplavam o nome nascido de ao nome de uma divindade. Então você tinha, por exemplo, Mose, nascido do deus A, o deus da lua. Tutmoses, nascido do deus Tot, o deus escriba. E o nome do hebreu, Moses, Moshe em hebraico. Nascido de quem? Parece que quando ele entregou para o deus hebreu, ele tirou a divindade egípcia. Então até o nome dele é um nome egípcio. O livro do Êxodo tem várias palavras que vêm do egípcio. Não são palavras hebraicas. A palavra para papiro é egípcia, a palavra para Nilo é egípcia. Tem um monte de palavra egípsia. Então, eu só estou dando umas 3 ou 4 gotas aqui para ver que nós temos evidências acadêmicas que apontam para o Êxodo. Aí, o que é o Êxodo exatamente? É a forma... É quando os hebreus saíram do Egito, exatamente. Entendi. Que na verdade a palavra Êxodo vem do grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego no 4º século a.C. Então, Exodos, Rodos é caminho, rodoviária, roda, rodovia. Ex, saído de. Ex, Rodos, Exodus, caminho afora. Aí acabaram dando nomes gregos para os livros da Bíblia, por isso que veio o nome Êxodo. Agora aqui eu quero apresentar para quem está nos ouvindo uma diferença. Pode ser que alguém tenha um professor de história e fale assim, esse Rodrigo tá louco. Ele tá louco. Mas só que tem uma diferença. Eu tenho muitos nomes da academia que concordam com o que eu estou falando. Da historicidade. Por que ele ia achar que você tá louco? Eles são necessariamente crente? São. Muitos. Por que eu tô colocando isso? Por que o Ron Wyatt não merece o mesmo... Porque você não tem nenhum acadêmico com doutorado, que dá aula, que faz pesquisa, que fala, o Ron Wyatt está correto. Mas você tem muitos acadêmicos que falam que o que eu estou falando está correto, está cheio de nota de rodapé. Eles produziram coisas que a ciência acredita e que
comprovam certas teses, ou comprovam o que baseiam, ou que ajudam, evidenciam. Exatamente. Então, assim, eu tenho muitas notas de rodapé nos livros que eu uso. Sim. Você tá entendendo? Na Universidade Hebraica, professores, trabalho sério. A Universidade Hebraica, onde eu fiz o curso lá, desse tamanhozinho, saíram vários prêmios Nobel dali. Agora, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte: muita gente talvez está surpreso com as minhas declarações, não é porque elas são anticientíficas, é porque, infelizmente, a academia é tão dominada pelo... Eu sei que eles odeiam quando se fala isso, mas existe um ateísmo metodológico que, quando alguém apresenta evidência de Deus, parece que o cara está sendo terraplanista. E não é bem por aí. No caso, eles não apresentam... Isso não é nem evidência de Deus, de certa forma. É a evidência que a Bíblia conta passagens que realmente aconteceram. Mas... Só uma menção honrosa aqui. F Monark, né? O que esse maluco fez, bicho? E aí tem uma coisa importante. Aí eu tenho que pular para a teologia para responder isso. Não existe a arqueologia do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o livro sagrado dos hindus. Não existe? Não. Por uma razão muito simples. Eu dei o exemplo do Bhagavad Gita, mas eu podia falar do livro dos Vedas, eu podia falar do Tao Te Ching, do taoísmo, do Zen da Avesta, do zoroastrismo, podia falar até do Alcorão. Esses livros, de uma maneira... Até porque tem tudo a ver, né? Budismo e taoísmo sendo filosofias e pronto. Mas é engraçado que até, por exemplo, se a gente pegar o hinduísmo, eles ainda estão mais certos, por exemplo, em relação à criação do universo do que a Bíblia, né? Porque se a gente for pegar uma conta literal, a gente chega naquela conta dos 6.000 anos, enquanto que os hindus, eles jogam para muitos mais anos, né? Acho que é milhões ou bilhões de anos. Geral, eles não se preocupam com a historicidade do fato. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele conta a história de Arjuna e Krishna numa batalha. Só que se você chegar para um hindu e falar o seguinte: mas e se o Krishna for uma lenda? Não muda nada a minha vida. Só que a Bíblia, ela tem uma audácia. Perdão, uma audácia literária diferente. A Bíblia coloca tudo ou nada. Quando você lê os autores bíblicos, fala o seguinte: se o que a gente falou é mentira, então esquece. É mentira. Mas se o que a gente falou existiu de verdade, então a teologia também é verdadeira. A teologia bíblica, diferente da teologia desses livros que eu falei, ela precisa da história para se fundamentar. É como se o Deus da Bíblia falasse assim: olha, a prova que eu dou de que o que eu estou falando existe é que a história que eu estou contando nesse livro aconteceu, e ela registra... Não aconteceu. Os meus atos na história do povo de Israel. Entendeu? Então, quando eu descubro que realmente houve um êxodo... Não houve. Então, peraí, então o livro, ele é historicamente válido. Se ele é historicamente válido, a teologia que se assenta nessa história também o será. Não tem um pulo aí? Porque, tipo, se a gente comprova que uma parte do livro tá certo, a gente não necessariamente consegue extrapolar que ele inteiro tá certo. Simplesmente Monark. Não é porque a história do Homem-Aranha se passa em Nova York, que é uma cidade que existe, que o Homem-Aranha realmente seja verdade. Tipo, eu posso escrever agora um livro pra você, colocar, sei lá, hoje fez frio, não sei que dia é hoje, mas hoje fez frio pra caralho. E aí numa página seguinte fala, ontem... E a página tava falsa. Hã? Uma página tá verdadeira, outra tá falsa. Exato, eu posso fazer isso. Então, tipo, ok, a gente conseguiu descobrir que tem uma parte da Bíblia que realmente aconteceu, tá lá. Mas isso não prova realmente que tudo que aconteceu, que tudo que tá na Bíblia aconteceu exatamente como tá na Bíblia. Não, isso concordo. Do ponto de vista histórico, nem da Bíblia, nem pra nenhum livro. Sim. Isso pra qualquer coisa. Eu não, por exemplo, a Ilíada de Homero. Haile Schirman descobriu que existiu Troia. Até a descoberta de Troia, todo mundo achava que tudo era um mito. Haile Schirman descobriu Troia. Mas ele não provou que a Ilíada aconteceu. Então, eu concordo com você. Aliás, se eu não fosse crente teísta, eu dificilmente seria ateu, eu seria mais agnóstico. Sei lá o que das existe. opções, das opções filosóficas, o agnosticismo, não radical. Né? Porque se o agnóstico radical diz que você não pode ter certeza de nada, o outro pergunta aí, do que você está falando, eu posso ter certeza? Quer dizer, se eu não posso ter certeza de nada, como é que eu posso ter certeza que não posso ter certeza de nada? Né? Então, acaba sendo um tiro. Ele é um argumento em círculo, há de círculos, né? Mas tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas o que eu digo? Mas os fatos não são relativos, né, cara? É porque a gente tá falando... O argumento do ad círculo
Assim, é basicamente isso, rapaziada. Os fatos, eles não são relativos, cara. Então, o que a gente tá vendo aqui é que factualmente isso não pode ter acontecido, cara. E é óbvio que esse episódio aqui vai ser um react só desse episódio, desse corte, melhor dizendo. Mais pra frente a gente vai analisar outros motivos pelos quais o êxodo não pode ter acontecido. Mas, enfim, vamos continuar. Quando eu vejo alguns parâmetros de metodologia científica, eu vejo que eu posso sim pegar a parte pelo todo, não para ter uma certeza absoluta, porque como eu falei, mesmo na ciência, a Terra tem 4,2 bilhões de anos. Pô, eu não estava lá. Tudo leva a crer que sim, mas eu não estava lá. Né? 97% Não, e essa idade que a gente tem é uma estimativa. A gente não tem a idade exata da Terra. Exatamente. 97% do universo é matéria escura. Mas não é porque é uma estimativa que ela não seja tipo assim, 4,2 bilhões de anos ou 6 mil anos. Vai ser 4,2 bilhões, ponto qualquer coisa. Ou 4,2, qualquer coisa. Então... Tá, mas eu não viajei o universo todo para checar isso. Eu não tenho o quadro completo aí da parada. Mas a gente trabalha com um fragmento que aponta para realidades maiores. Um exemplo clássico que eu posso dar, 2 exemplos para ilustrar. Um é a estatística. Já que falaram de eleição, vamos supor que a estatística fala o seguinte: se as eleições fossem hoje, Cora Coralina ganharia no primeiro turno com 62% dos votos. Pô, os caras da estatística é uma coisa que eu admiro demais, cara, porque não é qualquer um que é estatístico, não. Eu vivo vendo trabalho acadêmico que mexe com estatística, que tá uma porcaria, porque o cara não consultou um estatístico para fazer. A estatística é um negócio tão complicado que você, além de aprender a fazer estatística, interpretar a estatística não é fácil, não é para qualquer um não, sabe? Então vamos pegar uma estatística séria. Quando o estatístico sério fala, se a eleição fosse hoje, Cora Coralina ganharia com 62% dos votos, e ele acerta. Para hoje ele acerta. Mas eu posso perguntar assim, mas ele não entrevistou os 200 milhões de brasileiros que existem. Ele não precisa. Porque a amostra, uma vez tabulada, uma vez verificada, ela já dá a margem do todo. Uhum. Se a amostra for estatisticamente válida, ela dá a margem para o todo. Uhum. O mesmo princípio eu aplico para a ciência de um modo geral. A medicina não descobriu a cura do câncer. A medicina não descobriu a cura do câncer. Tem muita coisa do câncer que não descobriu e que os médicos podem estar falando uma asneira tremenda. Eu vou dar um exemplo perigoso. O Covid. Se você conversar com os especialistas mesmo, eles falam assim, é uma incógnita. Mas a vacina vai dar... Não sabemos. Mas isso aqui, a máscara, não sabemos. Mas por que eu tomei vacina e por que eu estou usando os protocolos médicos? Eu não tenho o quadro geral do Covid. Mas o pouco que a medicina já fez até agora já me dá indícios tabulados, estatísticos, que na incerteza que eu existo, o modo mais confiável, que tem menos erro, é ouvir os especialistas, o médico. Uhum. Então, desses 2 exemplos da estatística com a eleição e também da medicina, para jogar o mesmo critério com a Bíblia. Eu não tenho uma pedra que conte cada história da Bíblia, mas o modo aleatório como as evidências estão surgindo vez após vez, de maneiras diversificadas do texto, somadas à forma como os autores escreveram esse texto, desafiando mesmo. Pedro mesmo falou assim, nós não escrevemos seguindo vãs superstições e mitos. Nós somos testemunhas do que nós estamos falando. Se é que o analfabeto Pedro escreveu isso, né? Nisso, somado ao fato de que eles deram a vida deles pelo que eles escreveram. Eu nunca vi um especialista em sã consciência dando a sua vida por sua interpretação de Shakespeare. Galileu, eu acho que ele falou que a Terra era redonda, mas falou, a Terra O problema não era a Terra redonda, por si move. Contra o sistema heliocêntrico. Se a Terra era o centro do universo ou não. Ele falava que não, e o termo vigente da época era que sim. Uhum. Aí ele falou, não é. Aí os que falaram, eu vou te matar se falar que não é de novo. Aí ele falou, é sim. É sim. Agora, boa. E quando ele falou, e por si move, que eu não sei se aquilo aconteceu mesmo, se é um pouco de lenda urbana, agora olha a diferença dos cristãos. Quantos cristãos, quando chegaram, falaram o seguinte, ou rejeita Cristo ou morre. Pode botar na fogueira. Milhares, e milhares, e milhares, e milhares de pessoas
entregaram sua vida porque tinham tanta convicção. E eu estou pegando desde os primeiros que foram testemunhas oculares. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo degolado, os apóstolos se lascaram. Quanto tempo dura uma mentira para provocar tudo isso? Então essas coisas colocadas todas numa plataforma... Mais uma vez, um cristão protestante convenientemente usando a tradição católica para reforçar o seu ponto. Básica, mostra assim, pô, cara, esse livro tem alguma coisa a mais. E dou até um último exemplo. A Bíblia é um livro que tinha tudo para dar errado. Porque ela não tem uma linha editorial. Pô, eu sou autor. Eu sei como é que é complicado escrever um livro, principalmente quando você escreve a duas mãos. Eu tô escrevendo um livro agora com mais 2 colegas. Graças a Deus a gente se dá muito bem, uma equipe muito bacana. O Adolfo, o Marcos e eu. Mas a gente escreve, tem depois um editor colocar uma linguagem pra ele. Porque o jeito de eu falar não é o jeito do Igor. Sim. Se eu escrever um livro em parceria com ele, o cara vai ter que dar uma ajustada ali, alguma coisa e tudo e tal. Reunião de pauta. A Bíblia não teve nada disso. E você pega do Gênesis ao Apocalipse, ela tinha um livro que tinha tudo para ser abortado. Ela não tem uma sequência lógica, que ela conta de história, mas fala também de poesia e da receita. Ela tem histórias absurdas, tem aparentes contradições. Aparentes. E hoje é o livro que muda vidas. Quer ver um exemplo? Pega Os Sertões de Euclides da Cunha. Obra maravilhosa. Joga numa penitenciária. Deus um Delírio, de Stephen Hawking. Pega o livro Deus um Delírio e leve em Bangu 1. E deixa os presos lerem Deus um Delírio. Depois de um ano, quantos presos você vai ter recuperados porque leram Deus um Delírio? Sei lá, acho que nenhum. Agora joga uma Bíblia. A Bíblia tem um histórico de ajudar as pessoas. Tem de um ano, você tem uma igreja funcionando lá dentro. Uhum. Então tem nesse livro alguma coisa que ultrapassa a capa preta que o envolve, sabe? Uhum. Tem um poder ali que nem eu consigo explicar, eu só aceito. Então, respondendo ao que perguntou aí, nós temos indícios, não é o quadro completo, eu concordo com você em número e grau, certeza absoluta com esses olhos, eu não vou ter nem se eu estou vivo amanhã. Uhum. Certeza absoluta. Até com relação... Até se você estiver vivo para sempre, talvez. Exatamente, eu não tenho certeza absoluta de nada. Sim. Nesse ponto eu sou um pouco agnóstico. Tá bom? Pode ser que hoje estão falando que um tempo atrás falavam que o átomo era a menor partícula da matéria. Sim. Até viu o pessoal quebrar o átomo e falar que não, tem o quartzo, as partículas subatômicas. Né? Então, quer dizer, até a própria ciência faz declarações que amanhã podem ser refutadas. Sim. A luz propaga de maneira curvilínea ou reta. Então, muita coisa vai mudando. Então, até na ciência, eu nunca tenho certeza absoluta de nada. Sim. Então, eu trabalho com verdades provisórias e evidências. E dentro dessas verdades provisórias e evidências, eu vejo lógica para a historicidade bíblica, que, por sua vez, sustenta a mensagem que ela apresenta. Pessoal, eu fiz os comentários que eu tinha que fazer e pronto. Acho que para esse corte aqui tá bom, respondendo as coisas que ele disse. Mais uma vez, é absurdo como é que uma pessoa que diz ter toda a capacidade que tem, que toda hora fica evocando a autoridade de alguma coisa, ou de alguma instituição, de algum acadêmico, falar as coisas que ele fala. Que, tipo, em 10 minutos de pesquisa tu consegue claramente ver que não fazem sentido. Então, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se aí no canal, compartilhem com pessoas que possam se interessar com esse assunto. E até a próxima.